Sobre isso, né, eu acho que quando a gente começa a entender, e eu falo isso muito para vocês, quando você começa a colocar em prática, você vê o resultado, porque não tem como não ver. Você pergunta para o outro e aquilo bate tudo certo, e você fala assim: "Espera aí, fui eu que fiz isso?". É Então, isso mas mesmo. se você nunca fizer, você vai estar sempre na É. dúvida se você é capaz. Então é muito importante esse momento da gente colocar para trás: "Olha, vou sentir, vou fazer e vou perceber o que é". E é o que eu falo para essas pessoas. Ainda agora eu estava gravando um áudio para enviar para o grupo das pessoas que estão participando do workshop, falando, você vai ter a oportunidade de ver fazer efeito. Só do que você vai estar assistindo, você vai vendo fazendo efeito, você vai falar assim: "Espera aí, não, se está fazendo sentido para mim". Eu lembro a Roma, a primeira vez que ela falou isso para mim: "Gi, eu estava no meio da segunda aula e eu fui colocar em prática o que você estava dizendo e estava dando tudo certo, mas na terceira aula, quando chegou no momento prático, eu estava 2 semanas sem conseguir levantar da cadeira sem sentir dor". Eu fiz, eu levantei da cadeira, eu fui tomar banho, eu voltei para o quarto sem sentir dor, e isso me transformou. E eu falei: "Não, eu vou, eu confio, eu acredito, eu estou aqui". Então, eu acho que a Biomicrohertz traz isso, que é você sentir na pele. E sobre esse sentir na pele, eu queria que você me falasse uma coisa, porque eu sei que para muitos de vocês terapeutas, e isso foi uma das questões que eu não abro mão da formação, é ter dentro dela um módulo inteiro de autocura, é ter o processo de autocura, porque eu sempre penso, eu gosto de dar nome aos bois, né? Quando eu falo, existem outros profissionais para além de mim que trabalham e que me ensinaram, que já foram meus mentores de forma linda, e uma das frases que eu aprendi foi: pessoas curadas curam. Então, eu preciso ter um É meu módulo de slogan. autocura, né? E quando eu pensei nisso, eu queria entender para você se foi muito difícil, como foi o seu processo, como que você estava, Cleide, quando você entrou na formação e o quanto aquilo reverberou em você ou trouxe coisas à tona que você pensava que já tinha resolvido? Queria que você fosse assim bem sincera com as pessoas que estão assistindo aqui, porque muitas delas vão passar por esse processo de autocura, porque é quase que obrigatório na nossa formação, né? Até porque é uma formação com É certificação, obrigatório. ela tem que passar por todos os módulos. Então, o que que você sentiu quando você deu de cara com o módulo de autocura logo no início? Então, a primeira coisa que eu digo também é para os meus amigos que estão chegando é que não pule esse módulo, não pule, não pule de jeito nenhum. Não deixe de se olhar, porque para mim foi muito importante, abriu muitas gavetas. Eu fiquei, olha, não vou dizer uma semana, mas quase isso, muito pensativa sobre certas coisas que eu achei que eu já tinha resolvido, e eu não tinha resolvido ainda. Então foi, e depois todo o processo, passei de autocura, todos os módulos e tudo, depois disso, da cicatrização, eu comecei a olhar para a vida diferente mesmo e entender que cicatrizou e que vai ficar ali para eu lembrar que existiu, mas não dói mais. Eu estou pronta para ser uma terapeuta limpa e poder realmente ajudar o outro pelaquela estrada que eu passei, mas sem dor, só com a Uhum. lembrança. Foi muito lindo, foi muito lindo. Foi muito choro, muito. Agora, o que que eu faço? Eu sou uma porcaria. E depois, não, não sou uma porcaria, eu sou ótima. Foi Olhar para as assim. nossas dores às vezes é muito difícil, né? E a Cleide também falou uma coisa que para mim foi importante agora ouvir, porque nós temos uma história em comum. E eu costumo dizer que a maior parte de nós, terapeutas que acabam se identificando comigo, se identificam pela minha história, e porque a gente tem alguma coisa em comum, né? Não existe coincidência. Alguns Né? terapeutas dizem existe deucidência, né? Quando Deus quer Uhum. juntar duas pessoas, ele coloca aqui. Provavelmente, se você está me assistindo agora, ou seja ao vivo, seja gravado, por algum motivo você está aqui. Isso é certeza absoluta. Pode ser um processo, um caminho, mas por algum motivo você está aqui. E esse motivo é especial. E o que eu queria falar, Cleide, é que você falou que sua filha tinha ansiedade. E eu queria saber se você, assim como eu, porque minha filha ela teve depressão, e eu tinha muito julgamento sobre o que era depressão, antes de conhecer a depressão.
E você entrou dentro da formação, e dentro da formação a gente trabalha a base emocional da ansiedade e depressão e entende que ansiedade e depressão não é frescura, que é para além disso, que o corpo realmente tem reações, que é muita situação. Às vezes a gente entende que nós provocamos algumas coisas neles. E isso é sempre uma dor nossa, e às vezes a gente começa a olhar com outros olhos para eles também. Eu queria saber um pouquinho de como foi isso para você, o que você achava que era ansiedade e depressão antes, e se mudou dentro da formação, ou se você já tinha esse conhecimento, só veio acrescentar. Não, eu não tinha esse conhecimento todo, não. Eu achei que sabia o que era ansiedade e depressão, não, mas eu não sabia. E, como você falou, né, a gente, por não saber, a gente cria traumas nos filhos, né? Então, ele já vem com um problema e a gente ajuda mais ainda ele ter problema daquilo. E ontem mesmo ela falou para mim, porque ainda ela não permite que eu trate ela, né? E ela falou assim, mas você falou que era psicológico, né? Lembra quando você falou que a ansiedade era psicológico? E eu falei mesmo, filha, falei. Falei porque eu não sabia. Hoje eu tenho outra noção disso, mas está tudo bem. Hoje eu só quero que você saiba que eu não penso mais assim. Se eu te falei em algum momento, eu gostaria que você esquecesse isso, porque eu não tinha conhecimento mesmo. Eu pensei que a ansiedade era moda, era psicológico mesmo, né? Chamar atenção. Mas não, hoje eu sei que a coisa é muito mais fundo do que a gente imagina, do que a gente imagina mesmo. É muito, mas muito fundo. E a gente, por essas falinhas, a gente pode estar jogando a pessoa dentro do buraco. Por causa dessas falinhas, tem suicídios de adolescente e criança, por causa de falinhas, que eles não esquecem. É verdade. Cleide, desculpa, me emocionei bastante aqui, porque desculpa. Eu fiquei lembrando, de repente, enquanto você estava falando, a quantidade de coisas que a gente fala sem saber, achando até que a gente vai ajudar, né? Eu também disse para minha filha: para de querer chamar a atenção, o mundo não gira em torno de você, para com isso. Se você quisesse realmente perder a vida, você tirava. Tipo, com Sim, frases como essa, a gente estava. É como se a gente estivesse só ajudando a dar mais um passo e Deus segurando, porque se Deus não segura nesse momento, a gente sim. empurra sem saber, achando que vai ser melhor, um choque de realidade, né? E eu tô mais emocionada por saber que imensas pessoas nesse momento que estão assistindo a esse evento, vão participar desse evento, vão poder olhar com outros olhos para não cometer esses erros, porque já não existe um processo de culpa, né, gente? Que frase linda que você trouxe para sua filha, que é a mesma frase que eu falo muito para minha. Infelizmente, naquela altura, o meu conhecimento chegava até a porta. Ou seja, eu não conseguia entender o que era entrar dentro de uma ansiedade, perceber o que era isso, perceber o quanto isso afeta, o quanto isso realmente tira várias situações normais do dia a dia, a alegria de viver, o quanto às vezes a pessoa está sorrindo por fora e quebrada por dentro e a gente não consegue enxergar. Então, existia um momento que eu realmente não sabia. E que bom que hoje eu sei, que bom que hoje você conseguiu, Cleide, trazer. Oh, minha filhota. Oh, linda, Ovelhinha, vem me dar um beijinho. Luizinha. É uma luzinha ela. E que bom, já tem, filha, obrigada. E que bom que eles conseguem nos perdoar, né? E que bom que a gente foi a tempo, Cleide, porque eu acho que é sobre isso. Às vezes vão ter pessoas aqui que vão assistir e vão falar: não, não é para mim, não, se calhar não posso, se calhar não. Gente, que Deus abençoe que vocês tenham tempo de olhar para isso de verdade e que vocês consigam chegar no momento de poder ajudar as pessoas que estão à vossa volta, porque muitas vezes a gente não vê nem sequer esses sinais, né? E a Vocês gente estão acha sendo chamados. Vocês não sabem, mas vocês estão sendo chamados. Eu fui chamada. Eu fui chamada, eu fui chacoalhada. E vocês também estão sendo chamados. Isso é um chamado. É um chamado de verdade. verdade.